O Adopt Me é um jogo que foi bem popular no passado, chegando a ter 500 mil de players por dia e ser um dos top 3 jogos mais jogados no Roblox. No vídeo de hoje, nós vamos descobrir como tudo começou, como o jogo explodiu no sucesso e como está hoje em dia, nos aprofundando na história dele. Bom, vamos começar no começo, né? Que no caso foi a origem do Adopt Me. O Adopt Me foi criado, no caso, em 2017, onde o jogo era completamente diferente do que é hoje em dia, quando ele era voltado mais pro roleplay. No caso, pra quem não sabe o que é roleplay, é basicamente você fazer umas histórias nos jogos. Tipo uma história que você só faz aleatoriamente, que você inventa da sua cabecinha com outras pessoas. O jogo era totalmente voltado para roleplay. Ele ainda é um jogo de roleplay, mas antigamente ele era totalmente voltado a isso, já que só tinha adultos e crianças. Aí você adotava os bebês lá e criava sua própria história. E não havia coisas que temos hoje, como poções e principalmente as roupinhas de pet. Antes mesmo de terem os pets, né, de adicionarem os pets no jogo, Adopt Me já era bem conhecido. Não famoso depois do nível que ele se tornou, mas ele já era bem conhecido, já que várias pessoas faziam roleplay nele, né, de mamãe e filhinha, essas coisas aí, de família. Bom, mas depois disso, o Adopt Me resolveu fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito antes: adicionar os pets em 2019. Essa adição revolucionou o jogo, já que depois disso tiveram muitos players, porque era uma coisa nova no Roblox. Quase nenhum jogo tinha isso antes, e se tivesse, não era muito conhecido. Além de que cada pet tinha sua própria animação, sua própria aparência, enfim, foi um sucesso. A cada atualização vinham mais pets novos, com novas aparências. Também vinham coisas para adicionar aos pets, como em 2020 veio os acessórios de pet, os pet wares. Também vieram brinquedos especiais para os pets, né? Você taca no chão, eles vão atrás. Poções para montar nos seus pets e sair voando deles. Eu não sei porque eles tiveram essa ideia, mas também revolucionou muito o jogo. Em 2020, por causa da pandemia também, Adopt Me foi um dos jogos mais jogados do Roblox, já que como estava todo mundo em casa, ninguém tinha muito o que fazer. E aí as pessoas iam no Roblox, né? Iam jogar alguma coisa para, né, passar o tempo. E Adopt Me foi um dos jogos principais para isso, entre outros também, como Flare Facility, Murder Mystery, Blox Fruits e etc. Uma das maiores atualizações do Adopt Me também foi a adição de trocas, que no caso já existiam antes, mas né, ficaram mais fortes com a adição dos pets. E depois disso eles aumentaram o formato de trocas para 8, né, no caso 8 espaços, 9 espaços. E hoje em dia você pode adicionar até 18, né, 18 ou 16 espaços para troca, o que é muita coisa. E hoje em dia você pode trocar até casas no jogo. O que cativava os players no jogo naquela época era o fato de você poder comprar, pegar, adotar vários pets diferentes, com aparências diferentes, animações diferentes, descobrir várias coisas novas no mapa, poder escolher a sua própria aparência no jogo, que também chama muita atenção, já que a maioria dos jogos você tem que ir na sua própria aparência lá, mas nos jogos como Adopt você pode escolher sua própria aparência no jogo, o que você pode fazer mesmo sem ter Robux, o que ajuda muito. E você também poder decorar sua própria casa, comprar sua própria casa, cuidar dos seus pets. E depois disso o jogo só foi crescendo mais e mais, porque ele teve sua primeira collab, no caso com o Scooby-Doo, que foi um pet temporário. E depois disso vieram muitos outros pets temporários que você conseguia voar e montar por um dia. Veio uma das maiores updates, que foi o update de ter pets Mega Neon, ou seja, você junta 4 pets Neon que estão completamente crescidos e faz o Mega Neon, que foi um update que revolucionou muito o Adopt Me, já que fez várias pessoas ficarem no jogo querendo crescer seus pets para conseguir um pet que mudasse de cor toda hora. Basicamente, a cada mais ou menos 6 meses do ano, 4 meses, cada 6 meses mais ou menos, eles mudavam, né, o ovo que ficava na máquina de chicletes. Que no caso já foi o ovo de safari, né, que tinha girafa, o ovo da floresta, da selva, que tinha o papagaio, o ovo da fazenda, que tinha o corvo, a coruja, o ovo alce, que tinha o canguru, a tartaruga, e assim por diante. Outra atualização que hypou muito o jogo foram os ovos fósseis. No caso, o Fossil Egg, que basicamente era de dinossauros. E a gente tinha que desenterrar alguns brinquedos, etc. Eu lembro que nisso todo mundo achava que a gente ia desenterrar os ovos. E precisaria ser bem mais legal se fosse assim.
Mas não foi, mas mesmo assim foi bem divertido ficar desenterrando todos os dias, conseguindo brinquedos, recompensas e etc. Essa atualização foi bem legal também e hypou muito o jogo, já que era bem diferente das outras atualizações que a gente tinha tido até aquele momento. O jogo começou a decair em 2022, onde o mínimo de players costumava ser 120 e o máximo 390 mil. O que parece muito até você ver em 2021, 2020 e 2019 que o jogo chegava até 1 milhão de players. E toda atualização que tinha, principalmente as de patch e evento, chegava a pelo menos 1 milhão e até 2 milhões de players. O que hoje em dia é pouco, já que a gente já chegou até em 20 milhões de players com essas bombas atômicas de Strawberry Hot, mas mesmo assim, naquela época era o máximo que tinha tido até aquele momento. E é bem fácil saber porque o jogo decaiu. Primeiro, a gameplay repetitiva, porque esses jogos costumam ser legais quando você é iniciante. Gente, todo jogo do Roblox é legal quando você é iniciante. A maioria dos jogos, no total mesmo, até sem ser do Roblox, são legais quando você é iniciante e não tem tudo. E quer conseguir as coisas. Quando você consegue tudo ou já fica só mais experiente no jogo, já fica bem sem graça. Tipo o Adopt Me. E outra coisa que também contribuiu muito pro jogo decair foi esse negócio de valores que veio pro jogo. E que no caso, até 2020, todo mundo só trocava pelos pets que eles queriam. Era Bat-Dragon por Unicórnio Neon, Shadow por Kitsune, essas coisas. Mas aí, a partir de 2022, as coisas começaram a decair. Até em 2021, que as pessoas começaram a colocar valores. Que naquela época já era ruim. Mas hoje em dia tá pior ainda os valores com esse negócio de exótico, etc. Quanto menos você vê o pet, mais ele vale. No caso, quanto mais raro ele for de se ver, assim, não de raridade. E o Perp Values é basicamente determinado na aparência do pet. Costuma ser os pets fofos, bonitinhos, enfim. E é o fato do o jogo só ser baseado em trocas. Porque além dos valores ser difíceis de você conseguir os pets que você quer, a maioria dos players não fazem nada além de trocar. O que torna tudo muito chato. Porque tem gente que só quer fazer um roleplay, mas não dá. Simplesmente não dá. E a última coisa que fez o jogo decair muito foi no fato que ele ficou muito pay to win. Que no caso tinha muitas coisas que a gente ia pagar, não exatamente pay to win, porque esse jogo não tem como vencer, mas mesmo assim tava vindo muita coisa pro Robux que tava deixando os players com muita raiva, já que você tinha que pagar Robux por todos os pets bonitos e os feios que sobrava era, de graça, e mesmo assim você tinha que pagar muito dinheiro do jogo pra conseguir eles. No caso de graça não é de Robux, mas ainda é caro. E hoje em dia o jogo também não tem muitos players. No caso, mais ou menos 2020, 2025 começou a decair muito, chegando a ter mais ou menos uma base de 50 a 90 mil players em média, que antes era 500 a 1 milhão de players. Mas nesses dias o jogo melhorou bastante, porque nesse evento de Halloween ele chegou a 500 mil players, que eu sei que antes era uma média que ele conseguia todo dia, mas como o jogo decaiu muito, isso é basicamente um milagre para eles. E agora vamos falar de coisas que estão fazendo o Adopt Me voltar a ser um jogo bem melhor do que estava nesses últimos anos e que pode até algum dia voltar no seu hype. Não no nível que estava, mas pelo menos um nível bem melhor do que está nesse momento. Uma dessas atualizações foi a atualização de missões diárias, que eu acho que vem em 2024, que no caso você faz uma missão diária todo dia e ganha bucks e essas coisas. Mas nesses dias você consegue até ovos diários, porque eles meio que atualizaram isso. E agora tá melhor ainda, porque você consegue basicamente pets, com os ovos. E outras atualizações também foram como a Pet Pen, que no caso é um lugar onde você pode deixar os seus pets, um lugarzinho que eles ficam brincando. E aí os seus pets vão crescer enquanto você estiver offline e quando você estiver online. O que é uma atualização muito boa, já que você pode colocar 4 pets lá e só deixar, já que tem muita gente que não tem tempo pra jogar o dia todo. E também o jogo é bem sem gracinha, então você enjoa bastante rápido. Por isso que isso te ajuda muito a conseguir, pets neons, etc. Também teve outras atualizações que você pode, basicamente jogar pet aí no meio da rua para você conseguir ovos e outras recompensas, essas coisas. Você precisa colocar um determinado negócio e quanto mais raro for o pet, mais ponto você ganha. E você consegue um ovo lá que pode te dar qualquer pet que esteja no jogo nesse momento, que não seja de Robux. Também teve outras atualizações, como o perfil, que no caso agora você pode colocar as suas coisas. Tipo, você pode colocar os pets que você tem, as coisas que você quer, seus interesses, etc. no seu perfil. Também teve outra atualização que você consegue pintar os seus pets. No caso já faz tempo também, mas é outra coisa que é bem legal, já que se você não tiver um Shadow, mas você tem um Frost, você pinta ele e finge que é um Shadow. Principalmente com gato rosa, cachorro azul, essas coisas.
Uma também que foi muito boa foi o fato deles aprimorarem um negócio de você criar casas, que foi muito bom. Pena que colocaram um limite por algum motivo de itens, mas acho que de móveis na casa, mas acho que é pra, né, não lagar todo mundo. Também tiveram outras atualizações no jogo, mas essas foram as melhores. E por último, uma das últimas conquistas do Adoption foi o seu primeiro Admin Abuse. Que no caso ele teve 3 Admins Abuse nesses sábados, mas o primeiro foi logo depois de... Não, um pouquinho antes de acabar a atualização de Halloween, onde tiveram muitas coisas novas. No segundo a gente teve até Shadow Mega de graça, e que durava até você sair do jogo, o que foi bem legal, já que muitas pessoas experienciaram ter um patch que provavelmente muitas nunca conseguiram ter. E ele também deu muitos bugs, muitas coisas grátis, o que foi uma grande conquista, já que o jogo nunca tinha tido um admin abuse antes. Teve muitas pessoas que reclamaram disso, mas, né, você sabe, player reclama de tudo, principalmente no Roblox. E depois disso tudo, a gente acompanhou basicamente a inteira evolução do Adopt Me, como ele é hoje em dia. Mas eu também queria falar uma coisa que é uma coisa que muita gente acha que a adição de pets arruinou o jogo, mas não foi isso. O que arruinou o jogo foi o fato dos players. Foram os players em si que, em vez de focarem em conseguirem pets bonitinhos, etc., eles só focam em trocar, aí a pessoa tem um Dream Pet há anos e quando consegue só troca logo em seguida, porque não tá nem aí pro pet. Além de que se o jogo não tivesse pet, ele provavelmente nem teria tanto isso de players que já teve e tem hoje em dia, já que só ia ser um jogo de RP qualquer. Mas enfim, essa foi a evolução do Adopt Me e como ele está hoje em dia, como já foi, né, sua downfall, enfim, tudo. E agora eu queria saber vocês, o que vocês acham de Adopt Me hoje em dia? E não vem com esse papo de, nossa, Adopt Me em 2025, porque hoje em dia o povo joga Strawberry Hot e Grow Garden, então não podem reclamar nada de Adopt Me, Adopt Me infantil, porque vocês estão jogando Skibidi Toilet Tower Defense, ok? Então vocês não podem falar nada de Adopt Me. Enfim, gente, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado e tchau. Até o próximo vídeo. Fui!